História da Meruoca. Meruoca na linha do tempo. Resquícios pré-históricos. O livro Meruoca no Contexto Planetário, publicado em 2015, inicia os seus 3,2 séculos de história com o fato ocorrido em 1693, qual foi o primeiro encontro do jesuíta padre Ascenso Gago, superior da missão na Ibiapaba, aldeada em Viçosa, com os índios da nação Tapuia-Herios. Compulsando outros relatos históricos como Homens e Vultos de Sobral, do Monsenhor Vicente Martins, Cronologia Sobralense, História Religiosa da Meruoca, do Padre Sadoc, Meruoca, 300 anos de história, do Dr. Mário Henriques, publicados há 77, 44, 39 e 19 anos, respectivamente, páginas eletrônicas, arquivo morto de instituições, fontes orais, lápides e cruzes de cemitérios, verificamos que antecede essa data a presença humana na Serra da Meruoca. Portugal, sentindo a necessidade de tomar posse da colônia, instituiu as capitanias hereditárias. Já em 1530, implantou o sistema de sesmarias. Sesmaria era a distribuição de terras destinadas à produção. A Lei das Sesmarias em Portugal data de 1375, criada para combater a crise agrícola e econômica que atingiu o país e a Europa. A coroa portuguesa tomou posse de todas as terras do Brasil, considerando-as virgens e sem senhorio, emitindo a primeira carta patente a Martim Afonso de Souza. Os capitães donatários, titulares das capitanias hereditárias, faziam a distribuição de terras a sesmeiros, que tinham de torná-las produtivas, sob pena de perderem a propriedade. A Serra da Meruoca, como parte das ribeiras do Acaraú, foi doada a sesmeiros que aqui se estabeleceram em conflitos ou em acordos com os caboclos nativos encontrados, impulsionaram a produção, dada a fertilidade do solo e a abundância de água encontrada. O hino da Meruoca fala desses heróis pioneiros que, na realidade não o foram, que chegaram depois dos índios e quilombolas fugitivos, os caboclos da terra. Caboclos, assim como vaqueiros, boiadeiros, sertanejos, são originários dos índios fugitivos do comando dos colonizadores, embrenhando-se pelas matas e tentando a sobrevivência longe do regime de escravidão. Os bandeirantes e sesmeiros adentravam o continente em pequenos barcos, velejavam pela costa e rios que davam para navegar a cavalo pelo interior. Os missionários religiosos adentravam a pé matas fechadas, áreas desertas, poeira e calor no verão, chuvas e lamaçal no inverno, nativos bárbaros e mansos tinham que enfrentar. No trajeto, tinham que prover o próprio sustento com frutas silvestres, mel de abelha, caça, pesca e outros meios. Padre Antônio Vieira, chefe da missão jesuítica no Maranhão e Grão-Pará entre 1653 a 1661, no seu Regulamento das Aldeias, relata as dificuldades enfrentadas por esses missionários. Sempre saíam em
caravanas formadas por índios domesticados para facilitar o contato com o gentil e para transportar seus instrumentos de trabalho como indumentárias, alfaias, materiais sacros para a celebração de missas, batizados, casamentos, unção de enfermos. Enxames de mosquitos que se metem pelas narinas, olhos, boca, ouvidos durante o dia, muriçocas durante a noite. Na ribeira do Acaraú, além desses insetos, era recorrente o aparecimento da mosca grande, meruanha, mutuca, que mais importunavam com suas picadas doloridas. Daí as denominações de lugares como São José da Mutuca, atual Patriarca, distrito de Sobral. Patriarca é uma das denominações honoríficas de São José. Meruoca, Casa das Moscas, Meru, mosca, meruanha, oca, casa, habitação. As tabelas a seguir demonstram síntese dos fatos coletados por séculos, sendo que o século XX até 1951, quando da restauração do município, que daí para frente estão evidenciadas por pleito eleitoral realizado, isso para uma melhor compreensão da nossa evolução cultural, social, econômica e política. Séculos 16 e 17. Data: 1534 a 1536. Evento: Ordens Régias de Dom João III divide o Brasil em 14 capitanias hereditárias, dentre elas a do Ceará, entregue ao capitão donatário Antônio Cardoso de Barros. Os donatários tinham poderes para prender e escravizar os nativos, submetê-los ao trabalho nas lavouras, extração de madeiras, como pau-brasil e minérios. Os índios das nações tupis e cariris habitavam o sertão e litoral, que fugindo podem ter passagem pela serra da Beruoca. Foram, porém, os tapuias que aqui se fixaram. 1558 foi iniciada a expulsão dos índios no recôncavo baiano para dar lugar ao plantio da cana-de-açúcar no governo Mendes Sá, maior impulsionador da indústria açucareira no terceiro governo geral. Algumas etnias adaptaram-se ao trabalho imposto pelos colonizadores, outros, como os tapuias, preferiram fugir rumando as serras, através dos rios, onde havia facilidade de sobrevivência, como pesca, caça, mel silvestre, frutas e água potável. 1601, possível adaptação dos índios tapuias fugitivos da Bahia, nos vales dos rios Acaraú e Coreaú, subindo as serras e formando grandes grupos como os Tabajaras na Ibiapaba, sempre sob o comando do índio que mais se destacasse, recebendo a patente de principal. Entrando em conflitos, grupos elegiam outro principal, debandavam-se descendo a serra e estabelecendo-se até as margens do rio Acaraú. Daí o surgimento de Heriutaba, Taba do Heriú, Amanaiara, terra das chuvas, Meruoca, morada das moscas. Heriú significa na língua indígena beber água em concha. A região da Heriutaba era numa depressão, parecendo uma grande concha, destacando-se a bacia do Açu de Araras, hoje Varjota. Os índios que alcançaram a Serra da Beruoca formaram pelo menos 4 tribos ou nações, destacando-se os Heriús, que foram os protagonistas do primeiro encontro com o padre Ascenso Gago em 1693. Acredita-se que sua extinção se deveu aos conflitos com os Tabajaras, que eram majoritários tanto em número como em preparativos para guerras. 1607, março. Os padres jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira, acompanhados de 60 índios, saíram de Pernambuco, sede da missão, com
destina ao Maranhão via Ibiapaba, a fim de evangelizarem nativos. Acampavam para dormir ou descansar em furnas, alpendres das casas de fazendas, debaixo de árvores, engenhos, aldeias ou casas de família, quando eram acolhidos. Atravessaram o rio Acaraú entre Santana e Morrinhos, contornaram a Serra da Meruoca pelo lado leste e, ao estabelecerem-se na Chapada da Ibiapaba, atual Carnaubal, foram atacados por índios tocarijus, onde morreu o padre Francisco, com pauladas de Ijocu na cabeça em 11 de 1 de 1608. Com quase um ano de viagem, desistem da missão e voltam ao Recife. Em 1626, Frei Cristóvão de Lisboa foi nomeado em 7 de 5 de 1623 custódio da província do Maranhão. Em 18 de 5 de 1626, na companhia de 90 tapuias e 8 portugueses, empreendeu viagem missionária ao Ceará Grande, a partir da Ibiapaba. No sopé da outra serra, Beruoca, o frade dividiu a caravana em 2 grupos, o primeiro rumo ao Serrote da Rola Santana e o segundo ao Serrote Barriga. Contornando o pé da serra, aportou na beira do rio, onde hoje a fábrica de tecidos Ernesto Delclaciano. Nessa missão houve vários conflitos entre nativos e a caravana de missionários, pela desconfiança entre eles da presença daquela gente estranha. A mais reída luta ocorreu em 23 de 6 de 1626, onde o frade usou a espada e rodela para combater os 90 tapuias nativos. Em 1660, nasce na Catalunha, Espanha, Dom Pedro Fábrega, que emigrou para a Ribeira do Acaraú e residiu na Serra da Meruoca com lavouras de cana-de-açúcar e cereais, onde faleceu em 18 de 2 de 1760, aos 100 anos. 1670. O sertanista e militar coronel Leonardo de Sá, irmão do capitão-mor Sebastião de Sá, que governou a província por 2 ocasiões, fez várias viagens através dos sertões cearenses, inclusive na Ribeira do Acaraú, desbravando matas virgens e domesticando índios nativos e quilombolas fugitivos. Conseguiu várias sesmarias, doando uma dessas no sítio São José Meruoca ao seu filho coronel Sebastião de Sá Barroso em 1682. Sebastião já era possuidor de várias sesmarias na Ribeira e em cada fazenda mantinha um amante. Padre Martim obrigou a escolher uma com quem deveria se casar. Separou-se da índia Madalena Saraiva, com quem já tinha 2 filhos, e casou-se com a cabocla serrana Cosma Ribeiro Franca, com quem já vivia em concubinato na Meruoca, onde passou a morar a partir de 1697 e constitui numerosa família. Em 1724, fizeram doação de uma gleba de terra com benfeitorias e gado bovino para a formação do patrimônio de Nossa Senhora da Conceição, local hoje compreendendo a cidade de Meruoca e os sítios Quebra, Sobradinho e São José Itacaranha. 1674. Índios e caboclos nativos residentes nessa ribeira travaram fortíssima guerra contra Bento Coelho Sesmeiro e seus bandos, sendo mortos muitos deles e reduzidos a cativeiro filhos e mulheres, conforme costume da época. Durante o ciclo missionário, os índios morreram resistindo